Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? Amém? Eu também, porque Deus fala muito comigo, muito mesmo, através das palavras. Abre comigo em Salmos 23. Esse salmo é um dos mais conhecidos, ou se não o mais conhecido de todos, né? Tem muita Bíblia em casa aberta no Salmo 23. Tem ou não tem, irmãos? Tem muita mesa de trabalho com a Bíblia aberta no Salmo 23. A pessoa nunca leu ali, nem lê a Bíblia no trabalho, mas está lá o patrão com a Bíblia aberta no Salmo 23. Então, a gente vai meditar, mas de uma forma talvez diferente, porque essa é uma noite profética, meu irmão. Você está na quarta do poder, e eu creio que Deus vai ministrar nessa noite, através desses poucos versículos, mas talvez versículos importantíssimos para a nossa caminhada, vai destravar toda a nossa vida. Primeiro a gente precisa entender o contexto do salmista, o contexto de Davi está explicando isso. Um grande pastor de ovelha está ressaltando e está dando esses salmos aqui com o contexto do pastor de ovelha, né? Davi, quando foi ser ungido, ele estava fazendo o quê? Estava cuidando das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Para os seus irmãos, um pastor de poucas ovelhas, menosprezado pelos irmãos. Tem alguém aqui que está sendo menosprezado? É tudo que Deus quer, irmãos, para te levantar e para glorificar o nome dEle. Quando os homens desprezam, aí Deus vai e exalta. Só que o salmista que está descrevendo esse salmo tão importante, era um pastor de ovelha muito dedicado, especialista. E eu estava estudando alguns dias atrás algumas características das ovelhas que muita gente já conhece, mas uma delas, que quando você for viajar, quando você for para Israel, quem quer ir para Israel esse ano aí, ó? Só tem aqui que quer ir? Irmão, peraí, deixa eu mudar a pergunta aqui. Eu não perguntei quem tem dinheiro para ir para Israel. Vamos lá, quem quer ir para Israel aí? Amém? Então tá bom. O recurso Deus vai mandar, se você tiver fé para ir. Quem sabe a gente não vai fazer uma caravana esse ano para Israel, e aí você vai se programar, Deus vai mandar o recurso, e nós vamos estar juntos lá. Mas se você for a Israel, ou for nas cidades vizinhas, né, nos lugares vizinhos a Israel, provavelmente você vai ver um rebanho de ovelhas, não somente com um pastor, geralmente um ou dois pastores, geralmente um mais senhor, mais experiente, e um pastor mais novo, um jovem, um aprendiz. Por que isso também? Porque as ovelhas, elas têm muita dificuldade, e a maioria delas, quando o pastor morre, ou quando o pastor sai daquele rebanho, elas não obedecem mais ninguém, e sentem uma falta profunda, que nem comer elas se alimentam mais, nem beber água elas bebem água mais. Por isso eles têm a prática de estar sempre pastoreando em dois. Caso um não estiver, o outro vai estar ali também conduzindo as ovelhas vão ter aquela intimidade, aquele entendimento, aquela obediência com o pastor. E eu estava lendo uma história, na verdade vendo um vídeo hoje, de uma pessoa que estava com um grupo, com uma caravana, e quando veio um rebanho gigante de ovelhas e dois pastores conduzindo. E eu fiquei até meio preocupado no início da história, porque ele estava contando, é um pastor que ele saiu com um grupo para ver, desceram do ônibus no meio da estrada, e aí uma das pessoas que estava guiando era um árabe, e estava conversando com o pastor, porque todo mundo se assustou, que um pastor pegou uma ovelha, levou para o canto e praticamente assim, quebrou a pata da ovelha. E ficou todo mundo preocupado, e pensou, fala com ele, por que ele fez isso, que absurdo. E o pastor estava contando, o pastor estava falando em árabe para ele, que aquela ovelha, no mês passado, ficou uma semana perdida e quase morreu. E naquela semana, 2 vezes, ela quase levou outras ovelhas para o caminho oposto. E para não sacrificá-la, porque ele tinha um carinho, um afeto com aquela ovelha, ele quebrou a pata, para que ela pudesse, por um tempo, aprender novamente a caminhar na direção das demais. E parece ser muito duro isso, mas por amor, o nosso pastor às vezes nos permite algumas quebras no meio do caminho, para a gente poder seguir corretamente a direção.
É verdade ou não é, irmãos? Por amor, para que não haja o sacrifício. O nosso pastor, ele permite muitas vezes um dolo, uma perda, uma quebra, uma situação, um processo, para que a gente possa caminhar na direção do pastor. Então, abre comigo em Salmos 23, e eu quero ler de uma forma profética sobre a nossa vida, esses salmos. Vamos ler do 1 ao 6 e depois nós vamos estudar um pouco mais sobre a profundidade dessa mensagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões diz que de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, eu não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges, me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade, o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Esse é um salmo aqui, irmãos, para a gente ler e recordar e trabalhar e viver em cima dele talvez 3, 4, 5 vezes por dia, para que a gente não esqueça da realidade que nós vivemos e daquilo que Deus nos prometeu aqui na terra. Quando Davi está escrevendo isso, ele está se recordando também do seu tempo de pastoreio. Só que aqui, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Quem é o nosso pastor aqui? Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente se enganou muito nesse versículo, nessa passagem, e eu vejo muita gente, às vezes, no meu ponto de vista, equivocado, que é, Deus vai me dar tudo que eu quero. Deus vai me presentear com tudo que eu desejo. Eu não vou ter falta de nada que eu quero, porque Ele é o meu pastor. Mas, na verdade, o sentido do Senhor ser o meu pastor e nada me faltará, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor conosco. É a presença do Senhor nos guiando. É a presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque se Ele é presente na nossa vida, não teremos falta de nada. Temos o suficiente. Temos o vencedor. Nós temos aquele que venceu a morte. Nós temos aquele que é mais poderoso do que o que está na terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma convicção que temos que ter todos os dias, uma certeza todos os dias, ao acordar, ao deitar, que nada nos faltará, nada poderá me fazer falta, porque o Senhor é comigo. E olha que uma das coisas que Deus fala e relata na Bíblia, é que algo que não é perdoado, é quando nós blasfemamos contra o Espírito. Quando blasfemamos contra o Espírito, quando fazemos mal, quando negligenciamos o Espírito, e muitas das vezes a gente faz isso, porque se eu tenho a convicção que o Senhor é comigo, que o Espírito Santo é comigo, eu não posso ter medo das coisas, eu não posso temer no meio da caminhada, eu não posso olhar para trás e me desesperar, eu não posso me vitimizar, porque eu começo a blasfemar do Espírito Santo que está comigo. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? E a ovelha, que é tanto falado para nós, e que nós somos como ovelha, Deus é perfeito quando coloca a ovelha, irmão, sabe por quê? A ovelha é um bicho medroso. Você sabia disso? A ovelha,
O animal é medroso. Ele às vezes ele se espanta até com o reflexo dele na água. Se escutar um barulho, a ovelha corre. Só que a ovelha, quando caminha com um pastor que tem um cajado na mão, ela passa a não ter medo, porque ela tem um Senhor, tem um pastor dela, que guarda, que protege, que direciona. O que eu quero te dizer? Uma ovelha afastada do Senhor vai se tornar vítima aí fora. Uma ovelha afastada do Senhor vai se tornar alvo, vai se tornar a vítima da sociedade. Só que aqui o salmista está dizendo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E aqui é o que mais precisamos, irmãos. Nessa noite, quando Deus mostrou que essa noite ia ser uma noite de renovo, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Quem está precisando de um tempo de descanso aqui, de renovo, irmãos? Ele me faz, quem? O Senhor. Mas tira esse distanciamento do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está em você, está em mim, que é o Espírito Santo que habita em você. O que pode te fazer descansar em pastos verdejantes e te levar a água tranquila já está em você. Ele já é em você. Por isso nós precisamos entender da suficiência dele na nossa vida. Por isso você precisa acordar todos os dias entendendo que você é mais do que um vencedor. Você precisa se levantar todos os dias da manhã e crendo que o vencedor, que o Espírito vencedor, que o teu pastor, aquele que te guarda, aquele que te leva a momentos de descanso, já é contigo. Ele já é contigo. O que nada nos fará falta é porque Ele é presente na nossa vida. O que não te fará falta é a suficiência da presença dEle na sua vida. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Por que Davi está falando isso? Porque por muitas vezes, e muitas vezes, todos os dias, ele levava as suas ovelhas para os pastos verdejantes, para águas tranquilas, para lugares onde ele ficava tranquila em deixar as suas ovelhas. Uma outra coisa que eu entendo nessa passagem é que não é pela força do teu braço, é somente o nosso Senhor, o nosso pastor, que pode nos levar a momentos de tranquilidade, de paz e de águas tranquilas. Todas as vezes que você tentar pela força do teu braço, sozinho, achando que, não, agora é comigo, e depois você se lembrar de Deus, aí a gente vai para outra estrofe desse verso. Ainda que eu ande por um vale escuro como da morte. Olha isso aqui. O Senhor me leva, Ele me faz descansar. Quem faz? O Senhor me faz descansar. O Senhor me leva a pastos verdes. Ele me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. Eu pulei isso aqui, gente. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Tudo que nós podemos ter de melhor na nossa vida é o Senhor que nos conduz. Amém? O Senhor te leva a pastos verdes, o Senhor te leva a águas tranquilas, o Senhor renova as suas forças. Quem está precisando de ter forças renovadas aqui? O Senhor pode te dar nessa noite. Ele é contigo, Ele é presente na tua vida, Ele é presente nessa casa. Como Ele mesmo prometeu, ou seja, Davi está ressaltando, está grifando que já existe essa promessa. Você já está caminhando debaixo de uma promessa. Aí ele vem no próximo versículo e diz, ainda que eu ande por um vale. Ou seja, o Senhor nos leva a pastos verdejantes, nos leva a água tranquila, o Senhor renova nossas forças, mas eu, como ovelha perdida, às vezes eu quero ir para o vale da sombra da morte. Às vezes eu ando por caminhos perigosos, às vezes eu tento me encontrar, eu tento ser feliz e acabo me deparando por vales da sombra da morte. Só que aí ele ressalta, ainda assim, num vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, Senhor Deus, está comigo. Ei, não temas, porque o teu Deus está contigo. O que Deus quer nos alertar nessa noite? Que o Salmo 23 não é uma poesia, é uma realidade para aqueles que creem no Senhor.
O Salmo 23 não é para ficar aberto numa casa, é para ser vivido na nossa vida todos os dias. Quem está falando aqui, quem está ressaltando recitando esses versos, esses salmos, é alguém que viveu e passou por vários vales da sombra da morte. É alguém que tem autoridade para dizer: ei, o Senhor foi comigo naquela batalha, o Senhor foi comigo contra aquele gigante, o Senhor foi comigo contra aquele exército era maior, o Senhor foi comigo quando os meus adversários me perseguiam. Ei, o Senhor é contigo, é o mesmo Deus. Essa palavra é real, é viva, é atualizada, é atual para mim e para você. Só que nós não podemos colocar Deus distante de nós. A palavra é: o Senhor é o meu pastor, Ele é presente. Ei, o Senhor é presente na tua vida, Gabi, o Senhor é presente na tua vida, Léo. O que precisamos nessa noite é ativar, é startar, não o Senhor, mas a nossa posição como ovelhas que tem um pastor poderoso, que tem um pastor que sabe o caminho, que sabe a direção, que nos protege, que nos guia, que vai estar conosco nos vales. Uma das coisas que a gente tem que precisar mais tomar cuidado, eu estava conversando esses dias com um amigo, é que quem quer nos levar para o topo, quem te quer ver às vezes no topo, muitas vezes é o diabo. O diabo tem uma promessa de levar para o topo, mas Jesus, Ele te encontra nos vales. Jesus, Ele está contigo nos vales. Jesus, Ele está presente contigo nos dias de vales. O diabo não, o diabo ele quer te afundar no vale. Ele quer te finalizar no vale. Mas a promessa para mim é para você, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu estou lá contigo. Não temas porque a minha presença estará contigo. A promessa dele, da presença dele é até o fim. Irmãos, não calcule os seus pecados pelo afastamento da presença do Senhor. A promessa dele é que Ele estará presente contigo todos os dias da sua vida. O que eu preciso? Despertar. Não o Senhor me despertar como uma ovelha pastoreada pelo bom pastor. Me despertar como uma ovelha que não sou perdida, eu sou guiada pelo Senhor que conhece o meu amanhã, que conhece a minha história, que conhece os caminhos, que vai estar comigo todos os dias. Essa é uma noite profética, essa é uma noite poderosa, essa é uma noite, posso dizer que para muitos, de ressurreição, de ativação, de renovação, que vai nortear o teu 2022. O Salmo 23, irmãos, é poderoso. O Senhor do Salmo 23 é magnífico. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada. Irmãos, como já tem gente com medo do Covid. Irmãos, deixa eu te dizer, nós como igreja, nós temos precauções. Vamos cuidar, máscara, tudo isso. Mas o crente não pode ter medo, nem de Covid, nem... Não, irmão. Respeite, vacine, faça tudo. Mas isso não pode te deter. Isso não pode parar a tua fé. Não pode desanimar. Quanta gente eu vi, até fiquei desapontada. Homens que eu tinha como referência de fé se afundaram no Covid. Existe uma promessa de Deus sobre nós. E a promessa só é cumprida quando nós ativamos a promessa. Senhor, eu creio nessa promessa, eu vou viver essa promessa. Minha família está de acordo com essa promessa. Eu vou viver, eu vou caminhar debaixo dessa promessa. Por isso que tem muito filho bastardo que está caminhando, o filho de Deus está caminhando aí comendo migalhas, comendo farelos de porcos. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra, irmãos. Deus te chamou para ser solução num tempo de crise. 2022 pode vir muita crise, sim, mas é o tempo que você vai ganhar mais dinheiro, é o tempo que você vai abençoar mais gente, é o tempo que você vai ter mais ideias criativas que vai solucionar problemas de muita gente. Bill Gates, o Elon Musk, Jeff Bezos, todos esses bilionários estão bilionários porque solucionaram problemas da sociedade. Dono do Airbnb, dono do Waze, todos esses bilionários porque solucionaram problemas
da sociedade. Aí o crente vê problema, é o primeiro a correr. Senhor, me dá uma ideia para 2022. Senhor, me dá uma criatividade para eu resolver esse problema. Senhor, eu quero criar um aplicativo que vai fazer. Senhor, me ajuda a mudar a história do Rio de Janeiro. Senhor, me ajuda no governo, me ajuda nisso. Irmãos, você é filho de Deus carregado de promessa. Eu creio que os homens mais poderosos dessa nação e das nações tem que ser os filhos de Deus, tem que ser homens de princípios, amém, irmãos? Pastor, política não é de Deus. Ai, pastor, futebol, jogador de futebol não é de Deus. Ai, pastor, artista. Irmãos, Deus quer te levar para alguns lugares na sociedade. Se você não quebrar princípios, você vai ser resposta para muita gente. Você vai dar direção, vai dar norte. Ainda que eu ande por um vale escuro, eu não temerei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Eu quero falar sobre algumas promessas desses versículos. Primeiro, você precisa entender que o nosso caminho como ovelha, ele não é garantir que nós vamos passar somente por boas paisagens. Talvez você esteja passando por uma temporada difícil. Talvez a tua semana está difícil. Talvez o teu mês começou difícil. A garantia do Salmo 23 não é que nós vamos ver só paisagens bonitas, nem que vamos estar a todos os momentos em pastos verdejantes, em águas tranquilas, não. A promessa é que Ele estará conosco todos os dias. A promessa é que Ele vai estar conosco. A promessa é que nada teremos falta, porque Ele é suficiente. O que é nada ter falta? É quando ainda me apresentarem um futuro de falta, eu vou recusar porque o suficiente é comigo. Quando me apresentarem um futuro com medo, um estudo de 2028 cauteloso com medo, não. O suficiente está comigo. O Todo-Poderoso é comigo, é presente comigo, amém? Irmão, você precisa despertar nessa noite. Você precisa entender o teu DNA que você tem. Você precisa entender que aqui nessa noite tem homens e mulheres poderosas. Talvez o diabo sabe mais do quanto você é poderoso do que você tem noção. Por isso você é muito atacado. Por isso você é perturbado muitas vezes. Por isso que a tentação contigo é mais forte, parece. É porque o inimigo sabe o quanto você é poderoso no reino de Deus. O inimigo sabe o quanto Deus tem um carinho contigo. Quantas promessas você tem. A presença do pastor te levará a momentos de descanso e tranquilidade. Eu quero alinhar algumas coisas desse salmo e depois vou ler o final. Primeiro é isso. O que nós precisamos ter como certeza e viver esse Salmo 23 é que alguns dias vão ser turbulentos mesmo. Alguns dias vão ser, parece que intermináveis. Às vezes ao ponto até da gente pensar em desistir. Alguém já pensou em desistir aí? Só eu? Desistir da carreira, desistir talvez da família, desistir do ministério, não aguento mais, é só problema. Irmão, se tem um aqui, entre muitos que eu conheço aqui, que 99 dos telefones que recebe é problema, sou eu, dos outros. Mas eu nasci para isso, irmãos. Então por mais que eu pense em ficar chateado, às vezes eu lembro que eu sou um solucionador de problemas, que Deus me levantou nessa nação para transformar vidas, amém, irmãos? E que se eu negligenciar isso, eu sou um homem morto, eu sou vulnerável, eu sou alguém sem pastoreio, sou alguém sem rumo, sem direção. A presença do pastor te levará a momentos de descanso e tranquilidade. Irmãos, às vezes você vai passar por momentos sofridos, dolorosos, incansáveis aparentemente, mas tenha fôlego, tenha ânimo, que o Senhor que está contigo vai te levar a momentos de prazer, de regozijo, de tranquilidades e de pastos verdejantes. Pastor, mas está difícil, está demorando. Se você está muito tempo no processo, eu quero profetizar e declarar que está chegando o tempo de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Outra coisa que o Salmo 23 tem e nos garante, a presença do pastor que garante
a proteção. Sabe quando a gente é muito atacado? Sabe quando que parece que está todo mundo contra a gente? Irmãos, nós só não podemos ter algo que Davi falava muito. Só na parte de mim a tua presença, Pai. Só na face de mim a tua presença. Irmãos, Davi, ele podia ter 10 exércitos contra ele, 4 reis com seus exércitos contra ele, mas ele sabia que se tivesse a presença do Senhor, ele sairia vitorioso. Ei, meu Deus, se você sair daqui com essa convicção que a presença de Deus é contigo, você vai sair dessa guerra vitorioso. Você vai passar esse processo com vitória. Você vai encerrar o 2022 agradecendo. Só uma coisa você não pode perder, nem eu: a presença de Deus, a presença do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A presença do Senhor nos garante abundância aqui na terra, nos garante a suficiência aqui na terra. A presença do pastor que garante a proteção. Tu me proteges e me diriges. A presença do pastor nos garante renovação e renovo das nossas forças. Se você entrou aqui cansado nessas portas, a partir da sua entrada ali naquela igreja, aqui nessa igreja, ali naquela porta, eu quero profetizar um renovo de Deus sobre a tua vida. Sabe que muitas coisas que o diabo investe é para te cansar no espírito, cansar a tua mente, porque sabe que um filho de Deus, fraco espiritual, se torna vulnerável para o mundo. Ei, receba renovo nessa noite, receba renovo agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo te renova, é a promessa do Senhor. O teu pastor, o teu Senhor, Ele renova as tuas forças agora, vai começar a te dar sabedoria, vai te dar escape, vai te dar ânimo, vai te fazer sair daqui acelerado, porque como cantamos aqui, parece que o barco vai naufragar, parece que estamos na proa e que está balançando muito. Irmãos, quando o milagre é muito grande, o processo é poderoso, é moendo mesmo. Eu canso de falar isso. A gente vê Moisés, vê José, vê Josué, vê todo mundo. Irmãos, estuda o processo deles, estuda o antes do milagre, o pré-milagre. Talvez você está vivendo o pré-milagre, irmãos, e aí é punk, é pesado, porque assim como Deus sabe o que vai fazer, o inimigo sabe que Deus tem algo poderoso a se cumprir na tua vida, e ele sabe que vai perder com a tua vitória, ele sabe que com a tua vitória o nome de Deus vai ser glorificado. O pré-milagre é o momento mais crítico de muita gente. É aquele momento que o ataque, que às vezes até é na casa, tu está bem em casa, explode a bomba, alguém te liga, é só problema, parece, meu Deus. Se você está vivendo isso, está passando nesse processo, eu quero profetizar sobre a tua vida. Não desanima, não se cansa, não olha para a tua realidade, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as notícias, olhe para a promessa que Deus tem sobre a tua vida. E se está chegando esse tempo de pré-milagre, é porque o milagre está por acontecer, e eu profetizo que ainda essa semana nós vamos ver e vamos viver milagres. Aleluia! A presença do pastor nos garante renovação das nossas forças. Outra coisa, a presença do pastor nos garante direção correta. Aonde isso? Tu me proteges e me diriges. Algo que a gente tem que viver no Salmo 23, nessa noite e a partir de hoje, para o nosso ano de 2022, nós não temos mais tempo para perder, amém? Quem concorda comigo aqui? Não temos mais tempo, irmãos. Eu fico estudando, e uma coisa que Deus me deu, uma graça que Deus me deu, dos últimos 4 anos, antes de assumir o ministério, é rodar muitos países aí, e muitas vezes com mentoria de pastor, não eu mentoriando, mas do lado do Tiago, com Cash Luna, nos Estados Unidos, na Guatemala, no Peru, na Argentina, em muitos lugares, mentoriando, e eu vi muitos acertos, mas vi muitos erros.
E uma das coisas que eu falava para Deus: Deus, me ajuda a evitar a perda de tempo. Às vezes alguém fala assim: pastor, por que a igreja da Barra não abriu? Não abriu ainda porque Deus não mostrou. Porque se fosse pelos meus olhos humanos, já estava aberto. Só que eu não vou abrir nada que o Senhor não der a palavra, que o Senhor não falar, é agora, faz, porque senão eu vou ter com a força do meu braço. Com a força do meu braço eu não consigo. Mas quando Deus falar, vai, faz, irmãos, pode ir. Mas não tenho nem o dinheiro para alugar, não. Se Deus falou, vai. O que eu quero te dizer, irmãos, que o que está contigo, o que habita em você, a presença de Deus na tua vida, te dá a direção correta. Então chegou o tempo, diante de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, consultar o Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu faço isso? O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo te dá sinais, o Espírito Santo usa pessoas, o Espírito Santo move circunstâncias para que você, quando estiver atento ao mundo espiritual, possa ter discernimento na decisão, possa ter convicção no que vai fazer. Eu estava aqui no louvor falando assim: Deus, abre os céus nessa noite, me dê uma convicção, me encha do Espírito Santo para a palavra de hoje. Os últimos 2 louvores, não estou só, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Vanessa não sabia de nada da palavra, mas o Espírito Santo que habita em mim, habita nela. A presença do pastor nos garante direção correta. Ei, 2022 não vai ser um ano de você perder mais tempo. Por isso que pessoas que não querem ir para a direção que você quer, não podem mais caminhar contigo. Comece a se alinhar, comece a caminhar com pessoas que estão buscando a mesma direção que você, que querem continuar servindo ao teu Senhor, querem continuar caminhando com Deus. Aleluia! A presença do pastor nos garante a direção correta. Por isso aquele pastor quebrou a patinha da ovelha, porque por amar tanto ela, ele queria que ela não fosse sacrificada, ele queria que ela continuasse na direção, porque uma ovelha que não tem direção correta vai para o aprisco. Uma ovelha que não tem direção correta fica vulnerável. Sabe por quê, irmãos? Ovelha não é caçador, ovelha é caça. Por isso, quando estamos distante de Deus, quem já tomou muito sacode distante de Deus aí? Vamos ser sinceros aqui, eu vou abrir mão aqui. Toma ou não toma sacode? De tudo quanto é lado. Porque nós somos vulneráveis sem o nosso pastor. Porque nós somos caça. Nós nos tornamos frágeis sem o nosso pastor. Agora vem os últimos versículos desse salmo, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Essa é uma noite profética, irmãos. Essa é uma noite profética. Teve gente que entrou aqui: eu vou para a igreja porque eu preciso de uma resposta de Deus. Deus está falando contigo nessa noite. A presença do pastor, a presença dele, nos garante honra na presença dos inimigos. Quem tem muitos inimigos aí tentando te afligir, tentando paralisar o que Deus colocou na tua vida, a presença que já habita em você, a presença do Senhor, nos garante honra na presença dos inimigos. Deus é tão poderoso, irmão, que Ele não quer te dar honra no teu quarto sozinho, não. Ele não quer te dar honra sozinho. Ele não quer te colocar numa ilha, não, com uma Ferrari sozinho, não. Ele vai te honrar na presença dos inimigos. O pessoal vai olhar: filha da mãe, que cara, Deus era mesmo com ele, era para eu estar junto com ele, tá vendo? Não era para eu ter puxado o tapete dele. Ele não desistiu. Por isso você não pode desistir, irmãos. Por isso você não pode parar no meio do caminho. Por isso você não pode olhar pelas críticas. Você não pode olhar pelo que estão armando contra você. Deus é contigo. Tem uma promessa a se cumprir na tua vida. Você está num ano profético. Você está num lugar profético. Eu estava falando com uma irmãzinha essa semana aqui. É uma pena, porque liderança aqui nesse ano na igreja não tem zona de conforto, irmão. Nós estamos num tempo de ebulição, nós estamos num furacão, nós estamos algo crescendo, amém, irmãos? E eu quero colocar uma promessa que eu tenho com Deus para a igreja: eu não vou parar nesse ano 2022, eu vou trabalhar muito mais.
Se é um ano de multiplicação, irmão, eu vou fazer a minha parte. Amém? Se é um ano de multiplicação, eu vou fazer a minha parte. A presença do pastor nos garante honra na presença do... Vamos ler esse versículo aqui? Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Quem já se sentiu honrado? Essa semana eu fui na casa de um amigo, não vou falar não. Graças a Deus fez um churrasco para mim. Eu tive que lavar a louça e tive que cortar a carne, mas eu... Quem já se sentiu honrado quando alguém preparou algo para você? Quem já se sentiu honrado assim? Agora imagine isso aqui que o salmista está falando. Prepara um banquete, mas bota os meus inimigos para verem. O quanto que tu me honras, o quanto que tu me amas, o quanto que tu cuida de mim, o quanto que para o Senhor eu sou diferente dos demais. Irmãos, você é diferente. Deus te ama de uma forma diferente. Ele veio para todos, mas nem todos os escolheram. Nem todos o aceitaram. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de... Agora olha o que ele coloca aqui. E enches meu copo até derramar. 2022 é um ano também de multiplicar e de transbordar. 2022 é um ano de transbordo na tua vida. Tudo que Deus colocar na tua vida é para transbordar, é para alcançar a tua família, é para alcançar os demais, é para alcançar os que estão ao seu redor, é para alcançar o teu grupo, é para alcançar aqueles que acreditaram em você, é para alcançar aqueles que estenderam as mãos para você no meio do caminho. O ano de 2022 é um ano de transbordo de Deus sobre a tua vida. Enche o meu cálice até transbordar. Deus não quer e não vai abençoar alguém se não for para o coletivo. Quando Deus te abençoa, é para que aquilo transborde sobre toda a tua família, sobre todos os que estiverem ao seu redor. Sempre quando Deus me abençoa em algo, a primeira coisa que vem na minha mente é onde eu posso transbordar isso. Para quem que eu posso mandar uma semente também? Para quem que eu posso fazer isso também? E quando Deus acha isso no meu coração, eu vou fazer mais com Ele. Eu vou mandar 10 vezes mais. Amém, irmãos? A presença do pastor nos garante honra na presença dos inimigos e nos garante o transbordo. Já estou encerrando. A presença do Senhor também nos traz a confiança que as mãos do Senhor e as suas bondades estarão sempre conosco. Deixa eu te falar algo. Muitos que deveriam te amar fizeram mal para você. Muitos que deveriam estender as mãos para você esconderam. Muitos que você pensou assim, agora fulano eu vou chegar lá, ele vai me ajudar, não vai custar nada. Não ajudaram. Pelo contrário, falaram mal de você. Muitos que poderiam te ajudar, te dar uma força, não deram. Mas o Senhor que é contigo, a promessa dele é que as mãos dele estarão estendidas sobre nós e as suas bondades sobre a nossa vida. Irmãos, você precisa reclamar da maldade de alguém contra você? Não, a bondade do Senhor está sobre você. A bondade de Deus está sobre a sua vida. O que eu preciso? Eu preciso despertar isso que já está em mim. Eu preciso viver já essa realidade, já essa promessa de Deus. É como se eu chegasse, pastor Diogo, com meu filho e falasse: filho, o papai vai chegar hoje à noite com um PS5 para você em casa. Estou no shopping quando eu voltar. Aí eu chego do shopping com um PS5 na mala do carro. O Davizinho não está nem aí. Não levou em consideração a minha promessa. Acabou o prazer do pai em dar. Tem muito filho de Deus que não está levando em consideração aquilo que Deus te prometeu, irmãos. Essa é uma noite profética sobre a tua vida. Essa é uma noite de renovo sobre a tua vida. Ei, chegou o tempo de você confiar e viver e caminhar sobre tudo que Deus te prometeu.
Só assim você vai viver as promessas de Deus. Com Deus não existe, vamos ver se Ele é Deus. Com Deus não existe, vamos ver se Ele vai fazer esse ano. Com Deus não existe, quando tiver tempo eu vou fazer algo para Deus. Com Deus não existe, eu vou priorizar meu trabalho, quando der eu vou lá na igreja. Não existe isso com Deus. Para viver coisas grandes e extraordinárias no reino, é preciso um empenho extraordinário e viver e vencer um processo extraordinário. E eu quero te incentivar, se você está passando um processo extraordinário, é porque o Deus extraordinário tem algo poderoso sobre a tua vida, por isso não desanima, receba renovo nessa noite, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai mandar contatos, Deus vai fazer algo poderoso ainda essa noite, para te mostrar que você está na direção certa, que Ele é contigo. Desperta. A confiança que as mãos do Senhor e as suas bondades estarão sempre conosco. Olha que Jesus fala uma vez para os seus discípulos. Um filho pede ao pai pão, o pai dá pedra? Não. Imagina eu sendo um bom pai, o que não farei pelos meus filhos. O que está faltando aí, pastor? Eu creio que o Senhor habita em mim e que o meu pai tem o melhor para mim e que eu sou digno de viver tudo aquilo que Deus me prometeu. Porque você precisa entender que é digno. Pastor, mas eu sou imerecedor, é pela graça. É pela graça, mas o diabo ele quer te mostrar todos os dias que você não merece. Ele quer lembrar dos teus pecados. Ele quer mostrar que você não pode. Ele quer mostrar que você não é. Sabe por quê? Porque Ele não é. Porque Deus, quando o expulsa dos céus, Ele fala, tu nunca mais serás. Mas nós, Ele mandou Jesus na cruz, para que através do nosso perdão, do arrependimento, pudéssemos desfrutar de novo da paternidade do nosso Pai. Por isso que não há condenação sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. Existe um arrependimento que nos coloca alinhado de novo com os céus. Por isso que não há passado que possa te deter de viver o futuro que Deus tem sobre a tua vida. Por isso que não há pecado que possa impedir de você viver o que Deus tem sobre você. Mas existe uma chave para tudo isso. O que é? Eu despertar essas promessas e começar a viver entendendo que o Senhor habita em mim, que Ele é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Não, mas pastor, eu vou precisar disso aqui. Não, o Senhor é o meu pastor, Ele está comigo, Ele sabe mais do que eu, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa, Ele vai usar a pessoa certa, Ele vai dar um escape, Ele tem uma saída para isso, amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está lá contigo, irmãos. Se você está passando por esse vale, você precisa despertar e entender, opa, vou ter medo não, Deus está comigo. O problema é que a gente confia mais nos homens do que no Senhor, Criador dos homens. O Todo-Poderoso, Ele é conosco. Você tem dimensão disso? Às vezes eu fico em casa e eu fico pensando e vejo tudo que Deus fez, que ainda para muitos parece pouco, mas eu vejo o tanto que Deus fez. Às vezes é a hora de você parar e refletir o que Deus já fez na tua vida, irmãos. O que Deus já fez na tua vida, o que Deus já te deu. Aliás, o melhor que você tem foi Deus que deu. O melhor que você tem foi Deus que te deu. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te colocou aqui nessa transmissão, para que você pudesse não somente ler o Salmo 23, mas viver o Salmo 23 na tua vida. 2022 seja um ano que você caminhe na direção, não que você quer, mas que o teu pastor te guia. Porque Ele te guia para a direção correta. 2022 não vai ser um tempo de você perder tempo. 2022 não vai ser uma temporada de você ficar batendo cabeça, de você errar nas mesmas coisas. Não! 2022 é um ano de você multiplicar, irmão. 2022 é um ano de você ter muita colheita, de você plantar muito mais coisas. 2022 é um ano que a gente vai plantar muitas coisas que nossos filhos vão colher. 2022 é um ano que eu creio. Esses meus amigos que estão aqui, esse grupo poderoso que está aqui, eu creio que 2022 vai ser um ano onde Deus vai dar sabedoria, autoridade para nós mudarmos a nossa nação. E parece ser muito louco porque, para quem não crê, é muito louco. O evangelho para muitos é loucura, porque é só através da fé. Seria loucura um rei nascer em Belém. Seria loucura, entre tantos soldados, Davi ser escolhido. Seria loucura da tua casa Deus te levantar.
Seria loucura de tantas igrejas Deus tocar em uma. Seria loucura. Mas porque é um milagre, tem que ser improvável. Talvez o que você precisa dessa noite não é nem do milagre, porque já está preparado para você. É você despertar e entender que o Senhor já é contigo e você já tem o suficiente para viver o melhor de Deus na sua vida. Você não precisa de uma palavra. O que habita em você é o Senhor da palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra. A palavra liberou a palavra. A palavra com a palavra fez o homem. A palavra com a palavra fez os céus, fez a separação. O que eu quero te dizer nessa noite é que não existem impossíveis. Não existe impedimento, não existe teto, não existe. Se você crer que Deus tem algo poderoso a concluir na tua vida. Se você sair daqui crendo, Deus, é muito louco isso que você me colocou para fazer. É muito difícil, é muita gente, mas eu não vou temer porque o Senhor é comigo. Eu não vou recuar porque o Senhor é comigo. Eu estou passando até por esse vale aqui, mas conforme diz o Salmo 23, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.